Olha, no século XV, os azulejos de Sevilha, na Península Ibérica, foram desenvolvidos aí com tanta delicadeza, com todo o cuidado dos artesãos, né? E eram muito famosos. Eles chegaram em Portugal em 1498. Em uma de suas viagens, o rei Dom Manuel I aprendeu o método de produção dos azulejeiros e levou para Portugal. Aí ele aperfeiçoou a técnica e nascia assim um dos azulejos mais famosos do mundo, característico por seus desenhos e pelos tons de azul e branco. E hoje a artesã Cristiane Bicudo, ela vai nos ensinar a fazer um azulejo português, que ela adaptou em madeira, para a gente ver essa técnica super diferente. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Gostou da história que a gente trouxe aqui? Tá vendo gente, não sabia, fiquei prestando atenção aqui, viu? Também fiquei prestando atenção naqueles artesãos ali, Você sabe viu que por legal, quê? lá em Trindade? Então, lá na roça, né, a gente pega não sei se é o mesmo barro, mas essas panelas de barro e a gente passa óleo, coloca no forno a lenha, deixa queimar um pouco. Que passa? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha? Aí retira, passa de novo, acho que umas 3 vezes, para usar para cozinhar mesmo. Nossa. Você já viu aquelas panelas pretas, já? então? Ah. É show. Lá em casa a gente fazia isso também. Ainda mais no forno a lenha, hein? Show de bola. Que comida deliciosa. Eita, não vamos pensar em comida, vamos no azulejo. Vamos falar de azulejo? Então, Rogerinho, a gente adaptou para madeira, porque além de ser uma técnica muito legal, tem um visual bem bonito, né? Sim. Então, você tanto pode fazer como a gente vai fazer aqui na madeira. Eu fiz uma madeira pequena, claro, mas você pode fazer cada quadradinho desse que a gente tem no nosso trabalho em tamanho de azulejo mesmo, como tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Interessante. Já pensou você fazer cada quadradinho dessa caravela para montar ela como um quebra-cabeça? Que lindo tá? Isso também que você está segurando aí. Então. Gostei. Gostou? Muito. Esse aqui ele foi craquelado e depois passado betume. Certo. Esse nosso que a gente vai fazer hoje também poderia passar, tá certo? O que eu quero explicar antes é o seguinte, a gente vai passar a tinta branca, eu uso a tinta acrílica mesmo e passo com rolinho, beleza? É muito prático porque você usa somente uma cor. O azul intenso. Você faz todo esse aqui, esse quadradinho que eu te mostrei aqui, ó. Você faz com o todo mesmo azul? Com o mesmo azul. Mas depois você trabalha com as tonalidades? Então, isso que eu vou mostrar nesse quadradinho menor antes da gente entrar lá no nosso trabalho, tá? Que tem aqui, ó. Vamos supor, aqui a gente sempre vai usar um pincel redondo, praticamente em tudo. Só vai depois usar um pouquinho de liner. Certo. O que a gente precisa é de água. A água é que vai dar o tom, ó. Tô colocando aqui a água. O pincel redondo, eu vou pegar um pouquinho aqui de tinta. Certo. Então, o que você vai, se você quiser fazer um igual esse quadradinho que eu tenho aqui, ó, você pode tanto deixar os tons mais escuros, ó. Eu preciso da água também para o pincel correr, ó. Eu tô acompanhando, porque esse azulejo, ele tem partes mais escuras. Certo. E aí o tom vai diferenciar, porque eu vou colocar mais água. E aí, eu posso fazer uma parte mais clara, ó. Então, você controla com a água. Com a água. Olha aí. E aí, te dá essa possibilidade de tons, ó, tons mais escuros, meio termo, mais claro, mais escuro. Aí você vai controlando. Interessante. Tá certo? Perfeito, gostei dessa dica. Bora lá fazer. Riscamos, né? Riscamos, já passamos, né? Tirando o vegetal, depois você passa. Aqui eu vou usar um tom quase todo. Eu vou começar aqui fazendo o céu. Então o céu eu tô pegando alguns tons. Olha, eu espalho. Pincel hidratado. Pincel hidratado e vou pegando a água conforme eu quero espalhar mais, deixar nuvenzinhas mais claras ou mais escuras. Eu vou pegando e vou mesclando, ó. E aí vou fazendo algumas nuvenzinhas. Não passo do meu risco. E aí eu vou fazendo isso. Vou colocar só água um pouquinho aqui. Pode colocar. Porque eu quero clarear mais. Então, ó, eu posso ir espalhando um tantinho que eu coloquei. Veja como eu consigo vários tons de céu. Céus mais escuros, mais claros.
e vou pegando a água e espalhando, ó. Perfeito. Tá certo? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, turma, porque aqui é repetição. O céu é tá? só dessa forma, né? Céu é parte? Céu. É. Olha, fácil de fazer, você já trabalhou ali as duas. Então tá. Aqui eu tenho 2 montanhazinhas. Nessas montanhazinhas eu tenho algumas árvores. Então eu vou deixar essas árvores um pouquinho mais escuras, ó. E vou só encostar o pincel assim, ó. Como se fossem uns pinheirinhos, ó. É bem gostoso de pintar isso aqui, viu? Uma delícia. Vou do outro lado e vou fazer os mesmos pinheirinhos, ó. Nessa montanhazinha. Depois, se você quiser, Rogerinho, eu deixo o risco aí com vocês, tá? Legal. Ó. Olha lá. Como tudo é do mesmo tom, a gente tem que ir criando as nuances, né? Então, aqui eu vou criar água. Parece uma pintura aquarelada. É aquarelado mesmo. É mesmo? Isso. Por isso que a gente usa o pincel redondo. Isso aqui também dá para você fazer em papel de aquarela. Ó, e a gente vai... Nos tons é que a gente vai dando aqui, ó. Eu vou colocar mais escuro para formar um pouquinho de onda. E aqui a gente já tem a água. Quero mostrar para vocês agora essa parte aqui, ó, que é a vela. A vela nós vamos fazer assim, ó. Ó, deixando um espacinho aqui no meio. Eu vou deixando, ó, e venho nessa outra. E aí você escolhe se você quer mais escuro, se você quer mais claro. Olha que rapidinho. Pinceladas únicas. Únicas pinceladas. E aí você deixa esse espacinho no meio, que é importante, você vai ver por quê. Ó. Vou agilizar aqui, tá? Eu tenho um já feito, mas eu quero agilizar aqui para vocês verem, ó. Essa pintura, ela é prazerosa de fazer, né, Cris? Ai, gostoso. E deixa eu te falar uma curiosidade. Pois não. Aqui a gente está fazendo o azulejo português, como você já falou mesmo aí. Ele é todo em azul, certo, né? Mas existe um azulejo chamado hidráulico. Você já ouviu falar? Não. Ele é colorido. Você pode usar outros tons. Um dia a gente pode trazer aqui para você diferenciar. Do mesmo jeito? Pinta da mesma forma, só que você usa tons. Tons de cores que você queira. Aí ele chama hidráulico, tá? Então, ó, aqui eu já fiz as velas, vamos dizer, tem mais algumas aqui, mas a gente deixa, porque ainda tem umas coisinhas para fazer. Eu vou agora, ó, pintar o barco. Ó. Tô indo com o pincel só de lado, pouca tinta. Então, ó, depois que você fez toda a vela, fez o pinheirinho, vou fazer a aguinha aqui, ó, mais um pouquinho. Eu já vou trocar de plaquinha, porque aí preciso que isso esteja seco. Certo. Certo? Vamos lá. Olha lá. Já tenho, vamos fazer a mágica da TV. Aqui, turma. Então, aqui eu já tenho, ó, como eu falei para vocês, aqui a gente já tem os pinheirinhos, tem toda ela ali. Agora eu vou trocar de pincel. Você vê que a gente fez céu, fez o barquinho todo, os pinheirinhos todos com pincel só. E agora a gente vem com liner, tá? Liner é um pincel bem fininho, vou mostrar pra vocês, ó. Bem fininho. Agora você vai riscar, vamos dizer assim. Isso, a gente vai fazer todo o contorno. O contorno desse... Aí sim. Olha aqui, ó. Nos pinheirinhos eu só vou fazer um risquinho imitando que seja o tronco das árvores, tá? Certo. Alguns risquinhos. Aqui no barquinho a gente coloca um enfeitinho também, ó. Delicadinho. E aí, gente, é ir pro abraço só contornando. Acompanha o seu risco, ó. Vamos lá. Ah, Cris, mas eu não tenho habilidade com o liner. Então você pode usar uma canetinha. Existe no mercado aí essas canetinhas que dá pra permanente. Isso mesmo, Rogerinho. Tô vendo se tem na cor aqui. Não tem. Não. Mas são essas mesmas que você pode... Tem preta, tem... E aí você deixa mais essa escuro. Aqui, né? A Color Maker da Acrylex, isso. Né? Daí a gente... Muita gente vai perguntar, então a gente já
Dá o recado. Dá o recado, já tira a dúvida. Então, ó, o importante é deixar mais escuro do que o desenho que você fez, ó. Todo esse contorno. Olha lá. Uma dica também é, se você tem dificuldade com esse pincel, existe um que é mais curtinho. Ele chama filete, tá? O longo, que é esse que eu estou usando, ele é liner. E o outro a gente chama de filete. Certo. Tá? Então aqui, ó, eu vou contornando. Não esqueçam de fazer todas as divisões aqui, ó, da sua caravela. Olha lá, todos os detalhes. Todos os detalhes. Por isso que a gente deixou espacinho ali no meio, ó. Tá? Todos eles precisam estar assim. Cris, pra gente encerrar, qual dica aí? Vamos lá. Vamos lá. Faz de conta que você já fez tudo, já tá prontinho esse aqui, ó. Certo. Você vai voltar com o seu pincel. Deixa eu só pegar um paninho aqui para dar uma secadinha. Vai voltar com o seu pincel redondo, vou pegar a tinta branca e eu vou aqui, ó, fazer a divisão aqui no meio, ó. Certo. Mas ele tem que estar pronto e sequinho, ó. Tá. A divisão dos azulejos. Depois vai ver melhor no outro prontinho, aí você mostra pra gente. Como se fosse o rejunte, é. Isso, como é que fosse o rejunte. Certo. Tá? Pode flotar. Flotar é uma sombra que a gente faz. Ó, aí você vai passar, ó, em cima de tudo isso. Certo. Com a pontinha do pincel. Aí depois você faz um efeito de luz e sombra, é isso? Então, aí você vai flotar só a lateral e as divisões aqui, ó. Explica o que é flotar para flotar, quem tá vendo vamos pela lá. primeira vez. Vamos ver. Flotar é isso aqui, turma. Isso é a coisa mais maravilhosa da pintura. Molhou o pincel, tirou o excesso, pontinha lá na tinta, ó. E eu venho aqui, ó, num azulejinho, numa bandejinha e faço isso aqui, ó. Trabalho o meu pincel. E aí ele vai acompanhar todo o seu risco, ó. Ele vai contornar, ó. Ele contorna o seu desenho. Todas as pinturas a gente usa isso, gente. E esse vai realçar, né? Isso, e fazer realça. com que pareça toda a lateral de fato, aqui, um ó. azulejo, né? Olha lá. Isso. E há a possibilidade também de você usar isso aqui, ó. Até trouxe para mostrar para vocês. Que é isso? Isso aqui é um formão. Você vai ver que tem uma bandeja aí, Rogerinho. Vou pegar esse que tá seco, tá? Uma bandeja que tá... que você pode realmente fazer o friso. Ó. Olha que interessante. Ó, você passa umas 3 vezes, você já tem o vinco. Olha, então pode fazer mesmo. Tem uma bandeja aí, se você quiser mostrar. Deixa eu ver, vou mostrar aqui. Ah, essa bandeja aqui, ó. É, ela tá vincada. A gente aproveita, estamos passando aí os contatos da Cris. Se você tiver qualquer dúvida... Olha que linda essa bandeja, gente, maravilhosa. E aqui tá esse detalhe que a Cris falou, que fica ainda mais real, parecendo mesmo de fato um azulejo. Cris, quero muito te agradecer, viu? Obrigada. Parabéns, Deixa eu só seu dar trabalho é maravilhoso. um recadinho, 2 recadinhos, Por na verdade. favor. Pessoal, eu vou fazer um mega sorteio de 40 aulas online no meu Instagram e no Instagram da minha netinha de 8 anos, que ela também pinta, tá? Então ela tem o Instagram dela, eu tenho o meu, Cristiane Bicudo, tá? Tá aparecendo aí na tela. O arroba Bicudo Cris. Certo. E aí, se vocês, a semana que vem, eu vou sortear 40 aulas de todas essas. Todas as informações estão lá no seu Instagram? Isso, então, tá? E beijinho pros meus netos. Quantos netos são? 4 netos. Beleza. Beijo pra Tchau.